tiro atingiu ali o rosto de Gotinha foi tão forte que o caixão teve que ser lacrado. A imagem do corpo acabou se espalhando pela internet. Se você não estava numa bolha nos últimos dias, eu acredito que vocês viram, né, o caso do TH da Maré e do Gotinha, que era o braço direito dele. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, tá? Sobre como ele foi pro andar de cima, no caso mais em específico do Gotinha, que era o braço direito do TH da Maré. Lembrando que o link desse vídeo vai estar na descrição e é do canal Não Adivinho, eu acredito que todo mundo já conhece, e vai estar na descrição como forma de créditos. Vambora. Uma outra coisa, rapaziada, minha garganta tá muito zoada, tá bem fechada, então assim, se eu errar alguma palavra, alguma letra, tá? Ignorem por conta da garganta, acabou afetando um pouquinho a minha dicção. Vambora. Ele tem que saber que ou ele vai ser preso ou ele vai ser morto. E essa decisão é dele. No meio de uma operação do BOPE no Complexo da Maré, caiu um dos nomes mais temidos do tráfico carioca, TH da Maré. Mas, junto com ele, foi pro chão também um personagem que pouca gente conhecia. Talvez você já tenha visto ele em The Last of Us, mas fora da ficção, diretamente na favela, ele era conhecido como Gotinha, quase que uma celebridade. Influenciador do crime, braço direito do chefão. Pô, velho, também é um pouquinho, dá um pouquinho de raiva, né? Como que um bandido desse porte, tá? Do porte do Gotinha, tirando o TH nem se fala, né? Mais de 10 anos sendo procurado pela polícia, mas eu tô falando do Gotinha. O cara tem rede social, o cara vive como se fosse algo normal, né? Só no Brasil mesmo que você vê essas coisas. Se fosse num país certo, um bandido desse porte, né? Com redes sociais, pode ter certeza que ele já estaria preso ou morto há muito mais tempo. Muito mais tempo. Bandido com fã-clube, a história de Daniel Bandido com Falcão dos fã-clube. Santos, o Gotinha, é tão absurda quanto real. Um jovem que começou como um estagiário da Boca e virou o homem de confiança de uma das facções mais perigosas do país. Ele ostentava fuzis, cordões de ouro, carros de luxo e acumulava aí quase 200 mil seguidores nas redes sociais. No vídeo de hoje, você vai conhecer a história absurda de Gotinha, braço direito de TH. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Você tá em conta diferente. Bora. Antes da gente ir para o assunto do vídeo, eu tenho um recado para você, tá? Essa semana eu tô liberando a morte de Gotinha. No dia 13 de maio de 2025, o BOPE fez uma operação pesada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. E o alvo era um só, o Thiago da Silva Fole, né, conhecido como TH, um dos chefes aí mais perigosos do 3º Comando Puro. E dessa vez não teve erro, ele foi morto em Mas, junto com ele, caiu também um nome que talvez você não conheça tão bem. Daniel Falcão dos Santos, ou como ele era chamado dentro da favela, Gotinha. Esse mesmo que muitos estão dizendo que ficou parecido com o instalador de The Last of Us depois de ter tomado um headshot. Tinha visto a foto, né? Perguntaram se eu queria ver. Eu falei, não fico bem vendo essas coisas, sabe? Mas só que eu não gosto de ver essas coisas. Eu não sei vocês, mas só que me dá um pouquinho, me deixa com um sentimento esquisito ver esses tipos de fotos. 762. Não é nem que eu tenho tripofobia, não. Mas quem era Gotinha, né? Como que ele se tornou o braço direito de um dos criminosos mais temidos do Rio de Janeiro? E por que a morte dele acabou abalando tanta gente, né? Tanto de dentro aí da comunidade quanto de fora, artistas, né? Como o próprio Oruan prestaram suas homenagens a Gotinha. Bom, é dito que o Gotinha era um rapaz bem influente, né? Nas redes sociais, praticamente um influenciador com quase 200 mil seguidores. O Gotinha, ele nasceu dentro da Maré, né? E como acontece com muitos por lá, acabou entrando bem cedo para o mundo do crime. No começo era só mais um moleque que fazia bicos na boca, né? Entregava coisa aqui, eu acho que é o maior passava problema do tráfico no geral no Rio de Janeiro. É porque todo mundo que tá envolvido hoje em dia, que já é maior de idade, começou muito novo, velho. Então, assim, eu acho que seria uma das saídas, né? O governo investir na base, ver o que pode ser feito para as crianças não cair para esse lado do tráfico. Enfim, eu acho que, na minha opinião pessoal, tá? Eu acho que o Rio de Janeiro não tem solução mais. Pelo nível que tá, eu acho que não tem solução mais. Pelo menos tentar salvar as crianças, né? Porque eu sei que muitas das pessoas que começaram no envolvimento no Rio de Janeiro começaram muito novas, né? Mercado ali, mas com o tempo ele foi ganhando confiança e o que era só um estagiário do tráfico acabou virando uma peça importante dentro da organização. Aos poucos o Gotinha se aproximou do chefe e não demorou muito para ele virar o braço direito de TH. Onde TH ia, ele estava junto, nas festas, nas reuniões, nas ações. Era ele quem passava as ordens do patrão, né? Organizava as coisas do baile, cuidava da segurança, recolhia o dinheiro.
Era jovem, mas já mandava mais que muito veterano. Só que o Gotinha, ele não queria ser só mais um soldado, né? Ele queria ser visto. E foi aí que as redes sociais entraram na jogada. No Instagram, ele mostrava de tudo, né? Fotos com cordão de ouro, vídeos dentro de carros importados, fuzil pendurado no peito, música de funk no fundo. E mais do que isso, né? Se apresentava como o cria que venceu dentro da favela, né? Tinha milhares de seguidores, ganhou um status ali no baile da Disney, um dos eventos mais perigosos e famosos do Rio ali, bancado pelo próprio TH. Lá o Gotinha era praticamente uma celebridade. Até em ações sociais ele chegou a aparecer. Tem vídeo dele distribuindo chocolate para crianças aí na Páscoa. Mas é claro que por trás disso tudo E assim, eu tinha não a outra. sei, tá? Se vocês moraram em alguma favela do Rio de Janeiro, comentem aí. É dentro da favela, como que esses caras são vistos? Eles são vistos como o herói? Eles são vistos como o salvador da pátria? Porque todo mundo sabe, né? Dentro de favela no Rio de Janeiro é a ausência do Estado total. Mas só que esses caras que fazem certas coisas pela favela, eles têm outro status, tipo, ele passa outra visão para a comunidade, porque eu percebo assim que muitas das vezes dentro dessas comunidades, né, as pessoas não veem esses bandidos da forma que a gente vê, da forma que a gente que tá aqui fora vê. Eu percebo que eles veem mais como um salvador da pátria. Por exemplo, quando o TH morreu mesmo, saiu a notícia que ele tinha morrido, eu vi um vídeo do povo chorando. Eu não sei se era a esposa dele, não sei se era morador, mas eu tenho essa impressão que quando morre algum traficante muito grande assim, as pessoas lamentam como se fosse uma boa pessoa, sabe? Da história, porque o mesmo cara que postava vídeos sorrindo com os amigos também portava armas de guerra, fazia segurança de chefões, era investigado por tráfico, associação criminosa e porte ilegal de arma, e já tinha o nome envolvido em ações violentas dentro da comunidade. A polícia já vinha monitorando ele há meses, e quando o BOP decidiu agir, não foi só atrás do TH. Eles sabiam que o Gotinha era a peça-chave no funcionamento da quadrilha. Pô, Naquela velho, manhã pior de que ele deu muito azar, velho. Porque assim, a gente conhece o BOP, todo mundo conhece o BOP, principalmente o BOP do Rio de Janeiro, né? Eles não bateram de frente com a polícia convencional, eles bateram de frente com o BOP, né? Então, assim, todo mundo sabe qual que é o histórico do BOP. maio, então, o cerco foi Eles fechado, né? O bateram de frente com confronto foi polícia de intenso verdade, e tá? o Gotinha acabou morto na hora ali junto com o TH e outro comparsa conhecido aí como Carlinhos. Né? Os três foram encontrados com fuzis pesados, munição e celulares. Você vai passar 10 Pô, horas falar, assistindo viu? esse curso Caraca, gratuito rapaziada, você para tem você não ter que ficar mais particular aqui. O tiro Não vou cortar, não, atingiu deixa ali eu o lá. rosto de Gotinha, foi tão forte que o caixão teve que ser lacrado. A imagem do corpo acabou se espalhando pela internet. Alguns lamentaram, outros comemoraram. No velório, camisetas com frases de luto. Na internet, o número de seguidores dele acabou aumentando muito, né, em poucas Normal, o horas. E brasileiro até tem depois de mania de morto, seguir pessoas que já morreram, isso é muito esquisito, né? Mas igual eu falo, velho, eu era uma pessoa assim que não era boa pra sociedade e tudo, mas isso aqui eu pelo menos não gosto de ficar vendo e compartilhando essas coisas, sabe? Tipo, alguém eu não acessou os curto stories do perfil dele e publicou ali uns emojis de caveira, riso, enfim, provavelmente alguma provocação, né? A morte dele não foi só o fim de mais um criminoso, né? Foi o fim de uma engrenagem. O Gotinha, ele E o era o pior é que, elo entre assim, o até da família fica um pouquinho complicado de. Não vou falar de ter dó, sabe? Mas isso aqui a família sempre soube que ele era envolvido. A família sempre soube o nível que ele era, o tipo de pessoa que ele andava. Então, assim, de certa forma, deve ser que a família já imaginava que uma hora ou outra poderia acontecer esse tipo de coisa com ele, tá? Porque ele não tava numa boca de fumo qualquer. Ele tava sendo o braço direito de um dos traficantes mais procurados do Brasil. chefe e os operacionais. Era ele quem filtrava as informações, resolvia brigas internas, mantinha ali a linha de funcionamento, né? E agora, com ele fora do jogo, vai começar, obviamente, uma briga interna para ver quem que vai assumir esse espaço. Mas o mais louco nessa história toda é como que ele acabou virando uma figura popular, né? Mesmo sendo apontado como um criminoso de alta periculosidade, enquanto uns lamentaram a perda, dizendo que era só mais um jovem sem oportunidade, outros reforçaram que ele já Pô, sabia do jovem destino sem que o esperava. oportunidade, A velho. própria mãe Ah, dele pelo chegou amor de Deus, isso aí chega a ser até um pouquinho de esculacho com quem levanta cedo pra trabalhar, velho. O que mais tem é coisa pra se fazer no Brasil pra ganhar dinheiro. Pode não ser muito, tá? Pode não ser muito igual esse mundo dá de dinheiro pra pessoal muito novo, né?
Mas se eu falar que não tem oportunidade, essa história aí tá mais velha que andar pra Vou frente. postar mensagens de saudades nas redes e teve de tudo nos comentários. Gente desejando força e gente xingando, dizendo que ela colheu o que plantou. No fim das contas, a história do Gotinha acaba expondo algo maior, né? Mostra como o crime utiliza as redes sociais para se fortalecer. Como jovens entram nessa vida buscando respeito, E a quantidade de visibilidade, seguidor que dinheiro, não tinha, né? poder, fama. E como muitas vezes tudo isso termina do mesmo jeito, um caixão lacrado. Bom, o BOPE classificou a operação como um sucesso, sem baixas, com impacto direto na estrutura da facção. Agora, as autoridades esperam uma disputa interna pelo poder, mas o recado foi dado, né? A polícia está pronta para agir de novo, se for preciso. Enquanto isso, o nome de Gotinha ainda é bem falado na maré, né? A gente vê alguns vídeos aí Ele da é um galera, mártir, né, dentro da umas comunidade. Ele tem motociatas, não a vejo gente não. pode dizer assim, né? A galera cortando giro lá em homenagem ao Gotinha, né? Para alguns ele acabou virando um símbolo, para outros foi só mais um exemplo de onde essa vida acaba levando. Mas de uma coisa ninguém duvida, o buraco que ele deixou na estrutura da facção vai ser mais difícil preencher do que o buraco que Sem ficou na sua dúvida. cabeça. Fica um E pouco antes de bagunçado, finalizar, né? mas não Como menos se fosse uma importante, empresa, dando que dessa tem que olhar o tráfico no Rio de Janeiro como se fosse uma empresa. A partir da hora que perdeu a liderança da empresa, perdeu o administrador da empresa ali, dando que der vai ficar um pouquinho caótico, porque muitas das vezes quem assumir não vai ter o mesmo controle, tá? Mesmo sendo uma coisa errada, dando que der, a gente não pode negar que o tráfico no Rio é muito bem organizado, porque rende bilhões por ano. Então, assim, vai dar uma quebrada boa. Muitas das vezes o lucro acaba caindo, né? como Começa já a disse, faltar as adivinha coisas quem que pra lamentou eles, a morte do recursos. Gotinha? Ele mesmo, né? O nosso ícone aí, referência musical brasileira, Oruan. Acho que não preciso comentar mais nada, né? Já viu, né? Bom, quem fez vídeo falando do Gotinha também foi o meu amigo o Paviotti, né, o Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. O canal dele tá cobrindo esse caso mais de perto, então quem tiver interesse, né, nesse tipo de Eu vou tema, dá uma deixar o passada. link desse canal que ele falou, só não vou pronunciar porque eu já até esqueci como que é o nome, tá? É um nome meio complexo. Mas assim, rapaziada, eu acredito que todo mundo já esperava isso, né? Eu acredito que até eles mesmos já esperavam isso. Deixa eu só tirar essa tela aqui da frente. Porque tem um vídeo do TH, eu não sei se esse Gotinha tava no meio, mas tem um vídeo do TH fugindo. Ali eu acho que foi a chance mais próxima que a polícia teve de pegar ele. Mas assim, uma hora ou outra a casa cai, velho. Não tem como. Você achar que só por você ser amigo de bandido você tá seguro. Você não tá seguro. Igual eu falei, eles bateram de frente com o BOP. Não foi com polícia convencional. E todo mundo sabe que o BOP não entra em favela pra brincar. É um a menos, mas só que todo mundo sabe que como o tráfico no Rio é muito organizado, daqui a pouco chega outro no lugar dele, muitas das vezes até pior. Apesar que seria muito difícil ter alguém pior que o TH, né? Mas é isso aí, rapaziada. Pra quem tá pensando, né, pra você que é muito novo, tem ali seus 10, 11 anos de idade, mora em comunidade, tá pensando em entrar nessa vida simplesmente porque dá dinheiro, pensa duas vezes, tá? Porque o destino é dois, ou cadeia ou prisão. E hoje em dia todo mundo sabe que tá mais fácil ir pro caixão, né? Colocar um paletó de madeira. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez que esse vídeo é do canal Não Adivinha, o link vai estar aqui na descrição. Aqui eu solto vídeo todos os dias. Valeu, até a próxima, tamo junto.